Paz de Jesus, queridos, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar um pouco? Feche os teus olhos. Queria que você intercedesse pela nossa vida, para que a palavra que saia da minha boca seja de fato aquilo que Deus propôs para essa noite, para a tua igreja. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós submetemos a nossa vida, Senhor, à tua vontade, Pai, à tua soberania. Ó Deus, e recorremos a Ti nessa noite. Rogamos pelo Teu socorro, Pai. Sabemos, ó Pai, que nós somos limitados no que falamos, no que pensamos. Somos limitados, ó Pai, em todas as coisas. Ó Pai, de Ti vem a nossa força. De Ti vem a Tua graça, de Ti vem a Tua unção. Ó Deus, de Ti vem o que necessitamos, ó Pai, para vivermos. Ó Deus, para proclamarmos a Tua palavra. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Cumpra em nós, Pai, a Tua vontade, Pai. Ó Deus, fale, ó Deus, da maneira que o Senhor quer nessa noite, Espírito Santo. Ó Deus, nós submetemos toda a nossa vontade, toda a nossa vida, Pai. Ó Deus, todo o nosso pensamento, Pai, todas as nossas forças, ó Deus, submetemos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua soberania, Pai. Repreendemos toda objeção das trevas e declaramos, ó Pai, o Teu reino, Pai, aqui entre nós. Declaramos a Tua glória fluindo, ó Deus, em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, paira sobre nós a Tua glória, paira sobre nós a Tua graça, a Tua unção, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero trazer um abraço para vocês, dos irmãos lá em Bom Jesus, né? Estamos aqui passando alguns dias na cidade, e sempre é bom estar aqui servindo a igreja em Cabo Frio, né? Eu espero em Deus ser um instrumento nas mãos dele, para que eu possa contribuir com a tua vida. Amém? Quantos querem ser abençoados nessa noite? Amém. Glória a Deus. Queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia, ou ligasse, né, a tua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler capítulo 1, versículo 1, até o versículo 9. Amém? Quantos acharam aí? Digam amém, bem alto. E quantos não acharam, diga misericórdia. Aí ninguém fala alto, né? Todo mundo quietinho, né? Todo mundo falando bem devagarzinho, né? Quem não achou, diga misericórdia com força. Olha como é que a gente descobre. Amém. Bem, eu vou pedir para você acelerar aí a tua busca, né? Vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Diga comigo, ser forte e corajoso. Diga para o teu irmão, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém?
Eu creio que essa é uma palavra oportuna para nós que estamos entrando aí num novo ciclo, né? Um ano de 2023 é sempre um desafio, né? Um novo ano, e todos nós, é possível que todos nós aqui nos sentimos desafiados dentro do contexto desse novo ano, né, que estamos iniciando. Não sabemos o que vai acontecer a nível de Brasil e também a nível de mundo, mas nós temos uma certeza em Deus, que Jesus está conosco, a promessa dele continua viva em nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem nisso? Amém? Então, isso é o que nos assegura tranquilidade, isso é que nos assegura uma fé viva dentro dos nossos corações, porque Jesus está conosco, independente das circunstâncias, sejam elas contrárias ou não. Eu queria, antes de entrar propriamente aqui no contexto dessa palavra, eu queria relembrar um pouco da história de Josué. Josué é um homem que foi forjado no deserto, né, que foi instruído por Moisés, um grande patriarca. Ele foi um dos que foram espiar a terra de Canaã, juntamente com Calebe e outros. E Josué, ele permaneceu na palavra de Deus, ele suportou muito bem a prova do deserto, e ele foi aprovado. Ele foi provado no deserto e foi aprovado no deserto. Então Josué, ele foi alguém assim muito importante na sua geração. Ele foi alguém fiel na sua geração. E a palavra que a gente quer ministrar hoje fala de fundamentos para uma geração vitoriosa. Amém? Quantos querem ser aqui uma geração vitoriosa em Deus? Então é necessário, eu creio que a vida de Josué nos inspira a, de fato, sermos vitoriosos em Deus. Josué, ele sucedeu, né, a vida ministerial de Moisés, né, isso em Deuteronômio 34, versículo 9, não precisa abrir, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então foi transmitido a unção, a graça, a autoridade que havia sobre Moisés. Essa graça, essa unção, essa autoridade, ela foi transmitida para a vida de Josué. Josué, sendo forjado no deserto, andava perto de Moisés e lhe foi transmitido essa graça. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é um diferencial na transmissão, né, de uma geração para outra. É importante ressaltar a vida de Moisés. Já um homem de 120 anos, ele sabia que ele não ia herdar a terra prometida, que ele não ia atravessar o Jordão, mas ele precisava preparar alguém para dar continuidade ao ministério, dar continuidade à liderança de Israel. E agora fora transmitido para a vida de Josué essa graça e essa unção. Eu queria ler rapidamente Deuteronômio 31, quem quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio 31, versículo 2 e 3, que comprova isso que eu estou falando aqui. Diz assim o texto: e disse-lhes, versículo 2: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás.
Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. A importância de alguém de 120 anos. Porque Josué, ele não assumiu a liderança, ele não impôs uma liderança, né, sobre o povo de Israel. Pelo contrário, foi-lhe transmitido uma liderança, foi-lhe transmitido uma autoridade, uma graça, uma unção que havia na vida de Moisés. Por que que eu quero ressaltar, né, essa verdade? Queridos, eu tenho pensado um pouco, eu estou diante aqui nessa noite, eu posso dizer aqui que a maioria são jovens, adolescentes, e nós como mais velhos, nós que já temos os nossos cabelos brancos, nós temos essa responsabilidade de transmitir a graça, a unção que um dia foi depositada em nós. E isso é muito sério. Isso é muito sério para ambos os lados. Tanto para nós que temos essa responsabilidade, como isso é muito sério para você que é mais jovem. Você deve, assim como Josué, desejar esse bastão. Vai chegar um momento que nós, e não está muito longe, que nós entregaremos esse bastão. Vai chegar um momento que você, jovem, vai precisar subir aqui e assumir o nosso lugar. Primo ainda está com cabelo pretinho ainda, né? Mais ou menos, né? Mas alguns nem têm cabelo, né, Flavinho? Cadê você? Eu ainda tenho, mas é branco. Estou vendo o Bira lá, cabelinho branco. Mas isso é uma realidade. Esse bastão precisa passar. Porque uma nova geração vai nos suceder. E nós temos essa responsabilidade. Então a importância da gente valorizar. Jovem, deixa eu falar contigo aqui. Valorizem os cabeças brancas. Ou aqueles que não têm mais cabelo, não estão rindo, né? Legal, né? Valorizem. E nós, os cabeças brancas, tem que valorizar vocês. Nós valorizamos vocês. Porque vocês são os nossos sucessores, amém? Quantos querem nos suceder aqui? Quantos querem? Ih, tem pouco Josué. Cadê os Josués aqui? Cadê o amém? Cadê o glória a Deus dos Josués? Pode ser Josué no feminino também, como é que seria? Josuela, né? Bonito nome, gostei. Boa sugestão. Amém, queridos. Então, uma geração, ela prepara a outra geração. Essa é a responsabilidade. Uma geração, ela prepara a outra geração. Amém? Porque o propósito de Deus continua. O propósito de Deus não para. O propósito de Deus não se limita a uma geração. O propósito de Deus é infinito. Amém? Bem, voltando ao texto. Então, conhecemos um pouco da história de Josué. Eu não queria me deter nisso. Mas, após a morte de Moisés, Josué já havia recebido a imposição de mãos por parte de Moisés. E Deus fala com Josué. Só que a primeira notícia que Deus traz para Josué não é uma notícia agradável. Ele fala: Josué, ou melhor, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Não é uma notícia para alguém que está começando a liderar, para um povo que precisava ser liderado. De repente uma notícia dessa: Moisés, meu servo, é morto. Uma notícia chocante, de repente desanimadora, nada agradável. E ele estava diante do primeiro desafio. Era uma baixa na liderança de Israel. Esse foi o primeiro desafio dele, porque foi a primeira notícia. Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Então, ele estava
diante do seu primeiro desafio. E agora? O que faremos? Não só Josué, como toda aquela geração. Josué era um remanescente de uma geração vitoriosa, porque é importante ressaltar isso, porque toda a geração de Josué, eles morreram no deserto. Eles não entraram por causa da rebelião. Quando eles foram espiar a terra de Canaã, o povo se rebelou, o povo não creu, e toda aquela geração, ela foi exterminada no deserto, mas sobrou ainda Josué, Calebe e alguns homens valentes. E Josué era um remanescente, mas todo aquele povo que ele teria que liderar, que ele tinha que pastorear, todo aquele povo era uma nova geração. Embora muitos daqueles tinham sido forjados no deserto, ouviram da lei. Moisés, antes de morrer, no livro de Deuteronômio, Moisés instrui esse povo a respeito da nova terra, da terra de Canaã, a respeito da lei do Senhor. Então aquele povo não era um povo ignorante às leis do Senhor. E Josué estava diante desse desafio. O segundo desafio era o contexto. Não era mais o deserto. Não era mais o deserto. O desafio era atravessar o Jordão e herdar e tomar posse da terra de Canaã. Era o desafio de Josué. Porque Moisés ficou ali, na margem do rio Jordão. Ficou ali. E Josué teria que atravessar, era um grande desafio. E não só atravessar o Jordão, mas conquistar, desapossar, porque aquela terra não era vazia, não. Era a terra do Eteu, do Jebuseu, povos sanguinários. Uma terra muito hostil, uma terra idólatra. Então ele estava diante desse desafio. O desafio não era mais o deserto, mas era tomar posse da terra prometida. O terceiro desafio era liderar uma nova geração. Era um povo novo. Era uma nova geração. Porque os velhos ficaram no deserto, sucumbiram no deserto. E ele estava com uma nova geração. O quarto desafio era conquistar uma terra que foi prometida. Queridos, havia uma promessa sobre aquele povo, sobre a vida de Josué. Mas é importante a gente entender que há uma distância entre a promessa e a conquista. Josué sabia que ele não poderia sentar em cima de uma promessa e cruzar os braços. Mas ele precisava conquistar. Ele precisava partir para cima. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava usar a espada para conquistar. Esse era o quarto desafio. O quinto desafio, dentro dessa conquista, era estabelecer a cultura de Deus em uma terra pagã. Era uma terra pagã, onde eles não conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E havia um perigo do povo de Israel se contaminar com a cultura local, com a cultura daquela terra, com a cultura pagã. Então não era só estabelecer o reino de Deus naquela terra, mas também era manter o povo de Israel santo, sem se contaminar com a cultura pagã daquela terra, da terra de Canaã, daqueles povos. Então, 5 desafios. Eu creio que tem outros, mas eu estou aqui citando 5 desafios. Queridos, dentro desses desafios, eu queria trazer alguns fundamentos que o próprio Deus citou, que estabeleceu para Moisés aqui. E ele começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão. Então não é sentar em cima. Josué sabia da promessa? Sabia.
Quantos têm promessa de Deus aqui? Mas você sabe que você não pode sentar em cima da sua promessa e ficar quietinho. Você precisa guerrear, você precisa lutar, você precisa orar. Porque senão você não vai tomar posse, você não vai alcançar. Há uma distância entre desafio e conquista. Tem uma promessa, mas você precisa conquistar. E para você conquistar, você não pode cruzar os braços, você não pode sentar em cima dessa promessa. Você precisa se movimentar. Por isso que Deus fala com Moisés aqui: dispõe-te. Ou seja, tome posição. Faça alguma coisa. Se levante. Dispõe-te. Para você tomar posse. E ele segue dizendo: ser forte e corajoso. São fundamentos para a conquista. São fundamentos para herdar uma promessa, para tomar posse daquilo que Deus te prometeu. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado por esforço e violência. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, se não há esforço, se não há disposição, você não vai tomar posse daquilo que Deus prometeu. Há uma promessa sobre a nossa vida. Mas se não há esforço, não tem como alcançar. E ele fala, no versículo 7, aqui está a cereja do bolo. Ele fala da lei do Senhor, que é a palavra. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A lei do Senhor, a palavra, esse é o fundamento, meu irmão. Tudo se resume nisso. Não adianta, há uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho que fundamentar as minhas ações. Eu tenho que fundamentar a minha vida. A igreja, ela precisa estar fundamentada. A nova geração precisa estar fundamentada. Deus aqui está lançando fundamentos para a conquista de uma terra prometida. E o fundamento é esse: é ser forte, é ser corajoso, é se dispor e, sobretudo, atentar para a palavra. Diz o seguinte, olha: para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. São os fundamentos. Isso fala de diligência, obediência. Teres o cuidado de fazer tudo quanto está na lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Isso é diligência. Queridos, eu penso que a igreja, ela precisa voltar aos fundamentos, ser diligente quanto aos fundamentos. Precisamos. E eu vou seguir falando um pouco sobre os fundamentos, um pouco mais na frente. Então a lei fala de diligência e obediência. Está dizendo aqui, dela não se desvie, fala de fidelidade, perseverança. Nós precisamos ser fiéis à palavra, ser perseverantes. E cada vez mais, os desafios são maiores. O funil está apertando. Vivemos num tempo muito difícil. Cada vez mais a perseguição está se aproximando. E nós precisamos nos apegar com mais firmezas às verdades aprendidas. Que verdade é essa? A palavra de Deus, fundamentos. E Deus, Ele fala sobre esses fundamentos. Ele lança esses fundamentos. Ele ressalta isso nas instruções para Josué. Você deve ter o cuidado de guardar, de ser diligente, de ser obediente à lei. Não te desvie dessa lei. Deus lançou esses fundamentos visando o sucesso daquela geração. Cadê a geração aqui que quer ter sucesso? Cadê? Quantos querem
querem ter sucesso na vida aqui? Quantos querem prosperar aqui? Então você deve estar em cima desses fundamentos. Você deve fundamentar a tua vida, as tuas ações, fundamentar tudo, a tua casa, a tua família, na palavra de Deus, é os fundamentos. Nós não temos outra coisa para ensinar. Deus, ele poderia falar coisas maravilhosas aqui, mas ele fez questão de resumir tudo, resumir o sucesso, de atribuir o sucesso daquela geração aos fundamentos, à palavra. Ele fez questão disso. Ele não falou de milagres, ele não falou de coisas sobrenaturais, não falou. Ele falou do ensino da palavra. Ele falou do ensino. Ele falou para, olha, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. E diz o seguinte, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E fazendo isso, ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que eu preciso mais ensinar? Às vezes a gente fica procurando uma opção de coisa. Pirotecnia, entretenimento no meio da igreja, uma opção de coisa. Deus não quer isso mais, queridos. Deus quer simplicidade. É tempo de sermos simples. Palavra, oração, vida com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros. É isso que Deus quer. Deus não está interessado em uma grande banda, né, cheia de luzes, tantas coisas. Nada contra. Mas não é isso que vai fazer você ter uma vida de sucesso. Não é isso. O que nos levará a sermos bem-sucedidos, aonde quer que coloquemos os nossos pés, as nossas mãos, vai ser uma vida pautada na palavra, uma vida bem fundamentada na palavra, na lei do Senhor, comprometida com a palavra, comprometida com a verdade. É isso. Esse é o segredo. E o resto é consequência, meu irmão. Os inimigos vão cair? Vão. Os milagres vão acontecer, seguiram acontecendo no meio de Israel? Seguiram. Os inimigos caíram, as nações pagãs caíram. Mas foi consequência de uma vida pautada nos fundamentos. É isso que precisamos. Nós precisamos estar atentos aos fundamentos da igreja. Esses fundamentos também estão escritos lá em Atos, capítulo 42, melhor, Atos 2, 42, 47. Eu quero navegar um pouquinho em cima desses princípios, desses fundamentos. Atos 2, versículo 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, fundamentos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fundamentos. Aonde há fundamentos, nós não precisamos fazer força. Deus se encarrega de acrescentar, amém ou não? Deus se encarrega, não é a nossa força. O que nós precisamos é nos submeter aos fundamentos de Deus para a sua igreja.
Aqui está o fundamento da igreja. E os fundamentos é esse: perseverança na doutrina, perseverança na palavra, perseverança na comunhão. É muito mais do que ajuntamento, embora é muito bom nos ajuntarmos. Mas na verdadeira comunhão há palavra, na verdadeira comunhão há doutrina. E nós não precisamos fazer muita coisa. Ontem eu ouvi um pastor falando a respeito de comunhão e ele foi muito sábio. Ele falava o seguinte: quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus, andando com eles, entraram numa casa. Jesus ali não fez milagres, Jesus ali não parou para dar uma doutrina, simplesmente Jesus teve comunhão com eles, e o coração deles ardia. Queridos, Deus quer falar conosco. O nosso coração precisa arder pela presença de Jesus, pelos fundamentos. Jesus precisa estar presente nas nossas comunhões. Isso é comunhão. A igreja, ela precisa se render aos fundamentos, voltar aos fundamentos. Eu creio que com o passar dos tempos, a igreja perdeu isso. No geral, não me refiro a nós aqui, mas todos, no geral, perdeu essa essência, os fundamentos. E os milagres não acontecem mais. Olha o que o texto está dizendo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tinha comunhão, tinha oração, tinha partir do pão, tinha temor em cada alma. E muitos prodígios, não eram poucos, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Uma igreja viva. Essa geração aqui, a geração de Paulo, de Pedro, de Tiago, essa geração, ela cumpriu a sua missão. A pergunta é: estamos dispostos a cumprir a nossa missão? Deus nos chama a cumprir a nossa missão, a cumprir a nossa missão na nossa geração. Deus te chama a cumprir a missão dele na tua geração. E não tem como cumprir essa missão cabalmente, com graça, com unção, se não voltarmos, se não atentarmos para os fundamentos da palavra. A verdadeira comunhão, a vida de oração, o partir do pão, as orações, o estar junto, o prazer em estar juntos. Não precisa muita coisa. Jesus só estava junto com eles. Só isso. É só necessário Jesus estar. E Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Não precisamos de mais nada. Só a presença de Jesus basta. Porque aonde tem presença de Deus, pode ser um só no quarto. E eu falo isso com propriedade, porque eu experimento isso. Tem hora que é eu sozinho no meu quarto, violãozinho na mão, adorando a Deus. E Jesus se faz presente, ministra ao nosso coração. Aonde estiver 2 ou 3. Então é possível se juntar. Eu sou de um tempo, queridos, eu sou de um tempo que, dia de sexta-feira, eu recebi um convite assim: vamos fazer uma busca? Eu sou desse tempo. Dona Eli está ali me olhando ali, ela sabe disso, né, Dona Eli? Não era assim, vamos para a pizzaria, não era isso não. Vamos para a churrascaria, não. Vamos fazer uma busca. E a gente entrava pelas madrugadas, buscando Deus, lendo a palavra, compartilhando a palavra, orando. Eu sou desse tempo. Mas será que esse tempo passou? Não. A palavra do Senhor é imutável, amém? A
Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Ela é imutável. Ela continua viva e eficaz. Ela continua transformando. Nós é que mudamos, mas a palavra do Senhor não muda. Não muda. Nós é que mudamos. Nós precisamos voltar a nos adequar à palavra, a buscar a Deus, os fundamentos. Senão essa geração vai ficar comprometida. O propósito não vai se cumprir. Para que o propósito se cumpra nessa geração, é necessário voltarmos aos fundamentos. Doutrina e comunhão. A Bíblia está falando aqui, nesses versículos aqui, a gente consegue enxergar doutrina e comunhão, cuidado mútuo. Havia cuidado mútuo, a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles. Isso fala de cuidado mútuo. Não havia espaço para egoísmo no meio do povo de Deus. Quem tinha muito se incomodava, se preocupava com aquele que não tinha nada e dividia. Isso não é um discurso socialista, não. Mas é uma verdade da palavra de Deus. É um princípio. O texto está dizendo: vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa. Isso fala de mesa, partir do pão, de mesa, de comunhão. Isso fala de relacionamento, mesa fala de relacionamento. Onde todos falam, onde todos têm voz. Onde todos têm oportunidade de expor as suas ideias, sejam elas boas ou ruins, sejam elas erradas ou certas. Onde há correção. Princípios. Fundamentos. E a consequência disso foi que uma geração cumpriu a sua missão. A prova que essa geração, a geração de Paulo, de Pedro, de Tiago, Barnabé, a prova disso é que estamos aqui, amém? Eles cumpriram a sua missão. Agora nós precisamos preparar a próxima geração. E eu não tenho outra coisa a ensinar. Eu não tenho outro bastão a passar para a próxima geração, a não ser os fundamentos da palavra. Voltar aos fundamentos da palavra. A geração é outra, o cenário é outro, os desafios são os mesmos. Quais são os nossos desafios? Qual é o nosso desafio? Implantar a cultura do reino de Deus. Amém? Diga comigo, eu preciso implantar a cultura do reino de Deus. Agora com bastante força, diga: eu preciso implantar a cultura do reino de Deus. Amém. Como fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Sendo bem fundamentados. Os fundamentos também são os mesmos. Embora nós estamos vivendo em outro cenário, em outra geração, os desafios são os mesmos e também os fundamentos permanecem os mesmos. São imutáveis. Disso a gente não abre mão, amém? A gente não deve abrir mão. Hoje, existe aí um outro evangelho, que a gente poderia denominar como o evangelho, aonde o centro é o homem. O centro, de repente, são pastores, apóstolos. O centro do evangelho é Jesus, meu irmão.
É Jesus. Nós vivemos um cenário muito difícil. Muitas estrelas gospel. Muitas estrelas gospel. Muitas vozes. Muitas palavras, muitos ensinos. Quando, na verdade, nós temos tudo aqui. Palavra. Palavra. Eu fiz questão hoje de trazer a velha e maravilhosa Bíblia. Isso aqui é de propósito. Por que eu trouxe isso aqui hoje? Embora a gente tenha esse recurso aqui, a gente escreve uma porção de coisa aqui, uns bolsos aqui, mas eu gosto muito e tenho animado os irmãos a colocar a velha e boa Bíblia debaixo dos braços. Amém? Tenho animado, porque isso nos identifica também. É uma forma de nos identificar. Então eu quero te animar a ter esse cuidado. Ah, é cafona? Tem problema não, meu irmão. Tem problema não. É a palavra. A carregar, a ler. Não só carregar, mas ler a palavra. A gente vive um tempo, de fato, muito difícil. A nova geração, ela precisa estar fundamentada na palavra. A exemplo de Moisés e os apóstolos, nós, os cabeças brancas, temos que ser como arcos, flexíveis, sujeitos à mira do arqueiro. Isso também eu ouvi um irmão falando sobre isso, achei muito interessante. Moisés, ele falou, olha, eu já tenho 120 anos, eu não vou atravessar o Jordão, eu não vou para a conquista da terra de Canaã, mas a minha flecha vai. Quem era a flecha de Moisés? Josué. Mas Moisés teve a sua importância, ele era o arco. E o arco, para que a flecha ela consiga alcançar o alvo, esse arco ele precisa ser flexível. E nós, mais velhos, nós precisamos ser flexíveis à voz de Deus, entender a voz de Deus para o momento, entender aquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja. Entender, quem tem ouvido ouça, que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ter a sensibilidade de parar para ouvir, de repente, um adolescente ou até mesmo uma criança. Porque Deus, Ele fala de várias maneiras. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras. E Deus segue falando de muitas maneiras. Ele usa uma criança, Ele usa um jovem, um adolescente. Todos nós, todas as faixas etárias, têm a sua devida importância no reino de Deus. Para que Josué ele fosse lançado à terra de Canaã, para conquistar Canaã, foi necessário um Moisés, foi necessário um arco chamado Moisés. E Moisés entendeu a voz profética. Ele entendeu a voz profética de Deus na vida dele. E ele ordenou, e ele transmitiu a unção, a graça, na vida de Josué. Os anos vão passando, o tempo vai passando e a gente começa a entender com mais clareza essas coisas. E o Espírito Santo, ele começa a mostrar algumas coisas para a gente, da importância de prepararmos a nova geração. Eu posso falar isso, eu já sou um vovô, né? Tenho 4 netos. E esses dias eu me deparei, caramba, o meu neto mais velho já fez 14 anos. Está ali, Gabriel ali. 14 anos, meu irmão. E eu, como servo do Senhor, tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade sobre a vida dele, de prepará-lo para os desafios que virão, e virão mesmo. Amém. Você, jovem, há desafio para vocês. Vocês são a nova geração. Eu hoje estava lembrando de uma canção, não sei se Rian tá ligado aí, conseguiu pegar a canção. Se não conseguiu, Rian, me dá a viola aqui que a gente dá um jeito. Uma canção que diz assim, que não passe de nós o teu espírito.
Fala da geração de adoradores. Uma música muito, muito atual. Né? Que não seja preciso, né? Que se levante outra geração que vai avante. Dá para levar aí, Rian? Puxa você nessa violinha aí. Estava lembrando dessa canção. Eu creio que é a nossa oração nessa noite. Que não passe de você esse espírito que estava sobre a vida de Josué. Nós estamos no início do ano, entrando aí em um novo tempo, em um novo ciclo de tempo. Nós não sabemos o que virá, nós não sabemos o que está para acontecer, mas nós temos um desafio. Desafio de permanecer, de estabelecer os fundamentos. Nós temos um compromisso com os fundamentos. Viver em comunhão, nos relacionar com Deus e uns com os outros. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio. Permanecermos na palavra, proclamarmos a palavra, meditar na palavra dia e noite, proclamar a palavra, seguir levando essa bandeira. Há uma bandeira sobre nós, amém? A bandeira do verdadeiro amor, a bandeira da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Havia algo sobrenatural sobre a vida de Josué. Os desafios que temos pela frente, nesse novo ano, nesse novo tempo, só serão vencidos com unção, com graça, com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que onde há o Espírito, há liberdade. O Espírito de Deus está aqui. E eu creio que Deus quer derramar o teu Espírito. Nessa noite nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Eu queria... Daqui a um pouquinho a gente vai fazer isso. Você que entende que é essa nova geração, que você tem uma missão. Todos aqui têm uma missão. Você vai receber imposição de mãos daqueles que são mais velhos. Aqui, amém? Cadê a turma? Cadê os cabeças brancas da igreja aí? Eu queria que você orasse sobre a vida desses amados. Nós vamos chamá-los aqui na frente nessa noite. Amém? Eu queria que você, desafiado por Deus, fizesse isso nessa noite. Eu queria que você já começasse a se preparar para isso. Deus quer derramar do seu Espírito nessa noite sobre as nossas vidas. Deus quer nos preparar para esse novo tempo. Não importa as circunstâncias. A primeira notícia de Deus para Josué foi essa: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, há uma baixa no povo de Israel. As baixas sempre haverão, mas nós não devemos olhar para as circunstâncias, amém? Nós devemos seguir firme olhando para o alvo, olhar com os olhos da fé, porque Deus conta conosco. Deus conta conosco. Nós precisamos conquistar a terra, nós precisamos atingir o alvo, e para atingir o alvo temos que lançar os fundamentos. Dá para tocar aí, gente? Feche os teus olhos, queridos. Vamos ouvir essa canção. Quem sabe canta, né? Que não passe de nós o teu Espírito. Que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Não passe de nós o teu Espírito.
não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Deus quer ungir nessa noite essa nova geração. É chegado um novo tempo na tua vida. É chegado um novo tempo na vida dessa igreja. É chegado um novo tempo junto com o novo tempo. É chegado desafios, grandes desafios. E para encararmos os grandes desafios, novos desafios, esse novo tempo, é necessário estarmos cheios do Espírito de Deus. A exemplo da vida de Josué, que estava cheio da unção de Deus, cheio do Espírito de Deus. E essa unção nessa noite será transmitido na sua vida através daqueles que são considerados anciãos, os líderes, os pastores. E eu quero te chamar aqui nessa noite, você que quer cumprir essa missão, você que quer ir como flecha na mão do guerreiro. Eu quero te chamar, quero te desafiar nessa noite a você sair do seu lugar, a você se dispor. Eu vou usar a mesma palavra que Deus deu para Josué: dispõe-te, ser forte, ser corajoso e saia do teu lugar, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar como flecha. Deus quer te usar como alguém cheio de unção, cheio do Espírito, nessa geração, nesse tempo. Há um desafio no meio dessa igreja. Há um desafio nessa cidade. E esse desafio, querido, querida, será vencido com a unção, com a graça do Senhor sobre a tua vida. Que não passe de você, que não passe da geração, essa graça, essa unção, esses fundamentos. Eu queria, em nome de Jesus, animar os irmãos mais velhos, poderia dizer a primeira geração, para que viesse aqui de alguma forma, cheio de ousadia, e começasse a impor as mãos sobre a vida desses jovens aqui, chamar o Espírito de Deus, transmitir a graça que há em ti. Há uma graça, há uma unção sobre a tua vida. A palavra do Senhor, que o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Há unção sobre a tua vida. Então se encha de autoridade, se encha de ousadia e comece a transmitir graça, unção sobre a vida desses amados, porque essa é a geração que vai nos substituir, que vai nos suceder. Não de qualquer forma, mas cheios da unção, cheios do Espírito. Oh, fundamentado na palavra, fundamentado nos princípios, vivendo a verdadeira comunhão, sentando à mesa, abrindo mão da sua própria vida, inserindo irmãos e irmãs, a sua casa, a sua mesa. É tempo de inserirmos vidas à nossa vida. É tempo de inserirmos pessoas à nossa intimidade, à nossa casa. Sairmos da zona de conforto, abrirmos a porta da nossa casa,
abrimos muitas vezes aquilo que nós julgamos que é o nosso direito, as nossas férias, em prol dessa nova geração. Porque essa é a geração que vai mudar a história. Queridos, levante as suas mãos. Não fique alheio a esse momento é um momento profético. Rebalabasurianda leva xerebalabaxeia. Sorecanta labassurianda leva xerebalabas. Sorebalabasurianda leva xerebalabaxeia. Oh, Espírito de Deus, sopra um vento, Senhor, aqui nessa noite. Sopra, Senhor, sopra a unção. Sopra do teu Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de ousadia. Oh, rebalabasurianda leva xerebalabas. Dispõe-te, ser forte e corajoso, ser valente. Dispõe-te, dispõe-te para a obra que o Senhor tem proposto ao teu coração. Não te mandei eu, diz o Senhor. Oh, Deus te chama a conquistar. Deus te chama a conquistar territórios, vidas. Oh, rebalabasuri anda leva xerebalabas. Rebalabasuri anda leva xerebalabas. Espírito de Deus, sopra. Sopra, 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 sopra. Vai soprando, Senhor. Oh, sopra, 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 sopra. Rebalabasuri anda leva xerebalabas. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Essa é a geração. Uma geração de intimidade contigo. Geração de homens e mulheres íntimos teus, Senhor, que te buscam em espírito e em verdade. Oh, esse tempo chegou. A tua palavra diz, tu disseste, Senhor, que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém, não mais em lugares, oh Senhor, mas em espírito e em verdade. Homens e mulheres que levantam mãos santas e diz que tu és o Senhor. Essa é a geração de homens e mulheres valentes, jovens. Eu vos chamei porque sou forte. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aleluia, Senhor. Tudo que foi dito a nós. Você que está aqui na frente, vamos cantar essa canção comigo. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós, diga, o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. O teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer
ser feito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. Aleluia. Quantos querem cumprir o querer de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alegria? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu quero te desafiar nessa noite a você sair daqui com isso ardendo no teu coração. Ainda que amanhã não aconteça nada, mas siga crendo, amém? Se creres, verás a glória de Deus. Siga crendo, porque vai chegar a tua hora, amém? Deus quer se manifestar em você e através de você. Ele quer se manifestar, olha, a cura, os milagres, vai ser consequência dos fundamentos de Deus na tua vida. Se preocupe em apenas fundamentar-se em Deus, cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, buscar o Senhor. Os fundamentos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Em cada alma havia temor. Tem que haver temor no teu coração. Tema o nome de Deus. Tema aquele que pode jogar você no lago de fogo, no inferno, é Deus. Tema de todo o teu coração. Tenha uma vida de oração, de meditação na palavra. Seja fominha pela palavra. Vou te dar até uma dica antiga, mas que tá em vigor. Comece a convidar o teu irmão, a tua irmã. Vamos fazer uma busca. Buscar o quê, meu irmão? Não é pipa não, buscar a outra que está lá não. A galera que gosta de pipa aí. Não é pipa não. Buscar Deus. Começa a desafiar, vai de 2 em 2. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Porque aqui tem pastores entre nós, amém? Aqui tem profetas, tem apóstolos. É só se fundamentar, mais nada. A vida daqueles 2 discípulos foi mudada. Eles voltaram a Jerusalém, voltaram aos fundamentos da igreja, amém? E foi mudada. Por quê? Eles estavam em comunhão com Jesus. E o coração deles ardeu. E nunca mais a vida deles foi a mesma. Volta a Jerusalém. Volta aos fundamentos. Em nome de Jesus. Vá em paz. Vai debaixo dessa graça, dessa unção. Em nome de Jesus.